Falar hoje sobre a geometria bem primitiva. Tipo, professor não vai ser primitiva, professor, bem no comecinho, bem facinho. Porque matemática é a matéria mais fácil do mundo, certo? Então, o que é geometria? Ele é como se fosse um desenho, só que envolvendo conceitos matemáticos, que são bem fáceis. Primeiro, eu vou explicar para vocês a ideia primitiva, tipo, aquela ideia bem inicial. Por exemplo, a ideia de ponto. Ponto, gente, ele é um pontinho, todo mundo sabe. Você olha assim, e sempre você coloca o ponto com uma letra maiúscula. Pontinho A, pontinho B, pontinho C. Só que por que eu desenhei o Sol aqui? O Sol é uma estrela muito grande. Então, para nós, o Sol ele tem uma figurinha circular. Só que o Sol é uma estrela, não é? Quando você olha no céu, como é que estão as estrelinhas? Estão os pontinhos. Ou seja, de longe, as estrelas que nós estamos vendo parecem um ponto. Mas elas não são um ponto. Elas não são um ponto. Talvez elas sejam até maiores do que o Sol. Só que a gente enxerga um ponto. Quando eu estou pegando, por exemplo, uma caneta, está aqui a caneta. Aí eu faço assim, ó, não sei se vocês estão enxergando. Se vocês olharem com a ponta da caneta, vocês vão ver na ponta da caneta um pontinho. Portanto, toda vez que te interessa apenas este momento, que ele parece um ponto, a gente representa ele assim, ó. Ponto A, ponto B, ponto C. Ele, teoricamente, ele não tem tamanho. Você está vendo lá, ele não tem tamanho. Ele só é um pontinho assim e se escreve com letra maiúscula. Certo? Tudo bem? Está escutando? Vocês de casa estão escutando? Portanto, professor, então depende do ponto? Depende do ponto que você está enxergando. Tá? Aqui, por exemplo, não sei se dá para vocês verem aqui, ó, tem um preguinho. Quem está olhando assim, está vendo só um ponto. Aqui, ó, tem outro preguinho. Quem está vendo aqui, está vendo só um ponto. Posso fazer isso, ó? Posso fazer isso? Não. Porque qual que é o meu erro? Tem que ser maiúscula. Tem que ser letra maiúscula, certo? Lembre-se, letra maiúscula. Repitam comigo, ponto é letra maiúscula. Ponto é letra maiúscula. Então vamos supor que você soltou um totozinho. Aí você fala, mano, tá mó totozinho, cara. Foi um negócio, foi sem querer, tava com diarreia, soltou na rua. Aí passou um avião lá de cima. E o avião está enxergando o seu totozinho. Como é que esse avião vai enxergar o seu totozinho? Um ponto. Mano, mas foi mal marrão, tá grandão. Só que de longe, o seu avião vai enxergar um ponto. Entenderam? Sim. Então depende da perspectiva ao tratar de ponto. Ok, vamos continuar então. Reta. Aí, reta, ele é uma reta, lógico. Ele não tem começo e não tem fim. Então a gente faz assim, ó. Representa ele assim. Uma setinha para um lado direito, uma setinha para o lado esquerdo. Não tem começo e não tem fim. Agora, mano, na moral, existe alguma coisa no nosso planeta que não tem começo e não tem fim? Presta atenção todo mundo. Aqui no nosso planeta, existe alguma coisa que não tem começo e não tem fim? Aqui dentro? Não, tá dentro da Terra, tudo tem começo e tem fim. Só que depende do ponto de vista, depende de onde você quer tratar. Então, por exemplo, não tem começo, não tem fim, é uma reta, e a gente representa por dois pontos. Preste bem atenção. Representa por dois pontos. Por exemplo, AB. Escreve AB, não sei se dá para enxergar aí. Faz uma setinha para o lado esquerdo, faz uma setinha para o lado direito. É assim que representa uma reta. Certo? Uma setinha para o lado esquerdo e uma setinha para o lado direito. Dois pontos. Um outro modo de você escrever a reta é dar uma letra para ela minúscula, ó, uma letra para ela minúscula e colocar dois pontos. Ou setinha para lá, setinha para cá. É uma outra maneira. Vamos usar mais essa por enquanto, mas também existem essas. Ok, beleza. Isso aqui é reta. Só que como eu falei para vocês, no nosso mundo, tudo tem começo, tudo tem fim. Então como é que eu vou enxergar uma reta, professor?
eu falei antes, depende do ponto de vista que você está enxergando. Imaginem aqui que você está numa estação de trem. Alguém já foi para a estação de trem? Metrô? Já foi? No metrô? Todo mundo já teve essa experiência. Eu tenho certeza. Quem foi já para o metrô ou trem, já tentou olhar assim, tipo, os trilhos. Já fizeram isso ou não? Sim. Só que quando você olha para os trilhos, dependendo da estação, você não consegue ver o começo e não consegue ver o fim daquele trilho. Portanto, naquele momento, aquele trilho, para você parece uma reta. Oxe, professor, por quê? Você não consegue ver o começo, não consegue ver o fim, e ele parece uma reta. Neste momento, ele é uma reta para você. Certo? Estão entendendo? Ok, então, dependendo do ponto de vista, ele é uma reta para você. Não tem começo, não tem fim. Ele é reto. Os trilhos é o momento disso aí. Plano. O que é plano? O que é plano? Plano é uma superfície que você coloca algo em cima. Ele tem um espacinho. Então eu desenho uma mesa, ó. Uma mesinha. E aí você coloca normalmente uma letra do alfabeto grego. Plano alfa, plano beta, certo? Plano gama. Vocês vão ver muito isso aí. Olha que bacana. Aqui é um plano, eu consigo colocar algo em cima. Tá vendo? Consigo colocar algo em cima. Então, é uma superfície. Professor, quer dizer que a lousa é um plano? Sim, é um plano. É quando você está enxergando ele, a parte bidimensional. É quando você está enxergando só a parte assim. Por exemplo, aqui, ó, esse livro, ele é tridimensional. Mas, se você enxergar só assim, ele é um plano para você. Essa mesa, ela é tridimensional. Mas se você enxergar só a parte de cima, ele é um plano. E a ponta da mesa? É um ponto. E aqui? Aí ele seria uma reta, só que tem um nome que a gente vai classificar depois. Se você consegue ver o começo e consegue ver o fim, é chamado segmento de reta. Só que isso vamos deixar para depois. Certo? Então todo mundo entendeu o que é ponto, reto e plano? Sim. Então muito obrigado, vocês também. Valeu.